Rádio Alfa Ômega. Eu sou o Márcio Negrini e estou aqui para apresentar o programa Sagrado Masculino da Alma. Hoje é o primeiro programa, a gente vai estar junto aí às sextas-feiras, né, nesse horário das 21h21, quinzenalmente. Eu vou hoje falar um pouco do programa, né, dar as linhas gerais de como esse programa vai acontecer. Ele vai acontecer basicamente nos moldes de como são os grupos de homens, né, que existem hoje no Brasil e acredito que também no mundo e algumas partes do mundo. Eu vou estar falando hoje um pouco sobre mim, né, sobre o meu trabalho junto a esses grupos de homens e explicando também como é que vai funcionar o programa, né. Eu já tive há um tempo atrás, para quem já acompanha a rádio aí há pelo menos aí 2 anos, um programa todas as manhãs que se chamava O Mensageiro. Eu quero agradecer aqui a toda a direção da Rádio Alfa Ômega, né, por abrir essa oportunidade para a gente estar trazendo aqui o Sagrado Masculino da Alma, que é um programa voltado para os homens, mas também aberto aí a mulheres, crianças, né? A gente vai falar de temas aqui que são ligados ao masculino. Tem a temática, né, que vai envolver aí mais a psique masculina, mas eu acredito que ela interesse também bastante as mulheres, porque esse tema do masculino sagrado, né, e do homem, da psique masculina, ele é muito instigante, né, e é um mistério também, porque a gente sabe que os homens, eles não falam, né, não falam, principalmente dos sentimentos, e o que a gente conhece hoje sobre masculinidade é o que a gente vê na expressão do homem, do patriarcado, da tão falada masculinidade tóxica, né? Só que essa não é a verdadeira expressão do homem, né? Do masculino e da sua polaridade masculina, né? A gente vê hoje uma manifestação de um homem que não é ele, na verdade. A expressão do que a gente vê de um homem hoje não representa a sua real masculinidade. E é sobre isso que a gente vai estar falando ao longo dos programas, dessa real masculinidade, né? O que é o homem na sua inteireza, as suas origens, da onde vem. A gente vai falar bastante sobre isso nos programas que vão dar sequência aí. A gente vai estar reunido aqui a cada 15 dias, sempre às sextas-feiras, 21h21. Né? Esse horário é muito bacana e é um prazer para mim estar fazendo esse programa aqui agora. Quero agradecer aí de coração a direção da Rádio Alfa Ômega, né, por permitir estar trazendo esse programa aqui para todos os homens e mulheres que escutam a rádio. Então, me apresentando, né, meu nome é Márcio Negrini, eu atuo junto a grupos de homens aí há cerca de 7 anos e tenho feito um trabalho interno, né, uma busca interna minha para encontrar aí esse homem verdadeiro, né, esse homem inteiro, um homem harmônico, né, dentro de mim. Não é uma tarefa simples, porque a gente tem que lapidar muita coisa dentro da gente, a gente tem que se esforçar para fazer esse mergulho, admitir, né, muitas situações que a gente, às vezes, como homem, tenta esconder. E esse é o trabalho que eu tenho feito comigo internamente. A minha história não começa aqui, ela é muito mais antiga do que isso, né? Ela envolve também meu pai, envolve meu avô, meus irmãos, envolve a minha infância. E é esse caminho
que a gente vai fazer, né, dentro dessa jornada, dessa caminhada aí com os homens para ir trabalhando esses aspectos internos dentro da gente. Eu também danço com homens, né, através da dança circular masculina e também de grupos. E esse é um trabalho que a gente vai estar explorando também, né? As manifestações artísticas, né? Os dons de cada homem, né? Uma expressão que não é muito vista porque os homens, eles não se conhecem. Esse é um verdadeiro fato, né? Nós homens não nos conhecemos a fundo porque nunca fomos em busca dessa internalização, dessa descoberta, né? Nós sempre fomos para fora, né? Fomos conquistadores, fomos líderes, fomos desbravadores, sempre num movimento para fora, né? Um movimento de uma pseudo-expansão, vamos falar assim, né? Enquanto homens. E sobre mim, basicamente, é isso. Eu vou estar contando nesse primeiro programa. Esse primeiro programa, ele é ele vai dar uma visão geral, né, de como vão funcionar os programas. Os programas vão ter 3 blocos, de em torno de 15 minutos cada bloco, e a gente vai estar discorrendo aí sobre diversos temas ao longo dos programas, né? A gente vai iniciar realmente uma jornada iniciática, onde nós homens vamos juntos nos conduzir nesta caminhada que vai fazer uma espiral, né, para dentro da gente, e depois uma espiral que vai retornar, se expandindo aí dentro dessa caminhada. A gente vai estar explorando a nossa infância, né, através de uma roda aí de conversa, de uma roda de cura, um círculo, né, de homens, porque é importante a gente entender, e principalmente as mulheres, né, que nunca ouviram homens falando e vão poder ouvir, que os homens, eles se curam com outros homens, né? Não há uma outra forma de trabalhar o masculino que não seja com outros homens. Por quê? Porque o homem, ele não se sente seguro em falar sobre seus sentimentos com outras mulheres, né? A gente observa isso nos relacionamentos, a gente observa isso nos casamentos hoje em dia, e isso é muito comum. Isso tem uma origem, né? Isso tem um ponto de partida. Então a gente vai conduzir esses homens a esse ponto de partida. E para fazer isso precisa ser em um grupo, em um círculo, né? Onde se estabeleça uma certa confiança para que um outro homem possa falar sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sem que ele se sinta vulnerável. Parece estranho falar isso, né? Porque o que a gente percebe do masculino hoje no mundo, e se a gente olhar para trás muito mais também, eram de homens que não tinham medo de nada, que eram desbravadores, que eram fortes, que não temiam a nada. Só que isso é uma grande mentira, né? Isso é uma grande invenção, como basicamente é toda a ilusão que permeia esse reino aqui, né, humano. Então a gente vai estar nos programas falando sobre isso e fazendo essa jornada, né, que num primeiro momento ela começa na nossa infância, mas ela é muito anterior a isso, né? Ela passa pelos nossos ancestrais, por aqueles que vieram antes de nós, e a gente carrega, né, um pouco de cada um desses que vieram antes de nós. Então a gente vai estar ao longo desses programas fazendo essa caminhada, né? Eu vou falar também da minha infância porque faz parte desse processo, né? A gente trazer à tona as nossas lembranças, trazer à tona os nossos sentimentos. E para falar sobre isso, a gente precisa mergulhar dentro da gente e seguir algumas técnicas, algumas formas de lembrar desses processos, né? Para trazer eles à luz da consciência. Em alguns casos, para alguns homens que tiveram
infâncias traumáticas, que sofreram abusos ou que sentem dificuldade de falar sobre isso, é um processo um pouco mais delicado, mas ele é necessário, né? Porque a representação do homem que existe hoje na sociedade, para a humanidade, ela vem dessa forma como a gente foi tratado na infância ou antes dela. Então a gente precisa acessar isso em nós para poder transformar o homem hoje na sua fase adulta, né? E isso é algo que cabe a cada um, é individual, não pode ser feito por outro, não pode ser feito por uma esposa, por uma companheira, por um companheiro. Ele precisa ser uma iniciativa da própria pessoa, né? Então, é sobre todos esses aspectos que a gente vai estar falando nesse programa e nos programas seguintes, né? É muito assunto. Imaginem que os homens não falam, nunca falaram e agora vão começar a falar. Então, vai vir muita história aí. Muitos dos temas que nós vamos estar abordando durante os programas, né? Eles envolvem exercícios, práticas, vivências, né? Um mergulho nos arquétipos do masculino, né? Na psique do homem, porque isso é muito importante. A história do homem, né? A gente vai ter dicas aí de livros, de filmes que abordam a temática do masculino. E também, como se tivesse... A ideia era que esse programa pudesse ser como um grande círculo, assim, um grande encontro de homens, né? Ou uma roda de cura, uma roda de conversa, de partilha, né? Porque essa é a forma como os grupos dos sagrados masculinos ou grupos de homens que existem hoje na atualidade, eles trabalham dessa forma, né? Os homens se encontram, se reúnem e formam um grande círculo, né? Para poder partilhar tudo aquilo que eles estão vivendo, estão sentindo, e dali vão se desenvolvendo todas as práticas para trabalhar esse masculino, né? E a gente está vivendo agora um momento que não permite muito esses encontros presenciais, mas eu acredito que em breve a gente vai poder se reunir para fazer esse trabalho. E também a gente tem aí um grupo no Facebook chamado Sagrado Masculino da Alma, que é o nome desse programa, onde os homens estão começando a chegar e se reunir para poder fazer essas partilhas de uma forma online no primeiro momento e depois presencialmente, se tudo der certo aí, para a gente poder se encontrar, se abraçar e poder partilhar as nossas emoções aí. A gente está se encaminhando agora daqui a pouquinho para o encerramento desse primeiro bloco e eu queria dar essa visão geral de como que vai funcionar o programa e no segundo bloco a gente vai aprofundar um pouco mais aí os aspectos e falar mais sobre o que é o masculino, o que é o sagrado masculino da alma, né? O porquê de que esse grupo tem esse nome e um pouco mais aí que a gente vai estar abordando já aí. Então a gente vai agora para um breve intervalo e nos intervalos a gente vai estar também colocando uma música aí que tem a ver com o masculino, que mexe com o masculino de alguma forma. São músicas que são usadas em vivências, né, de grupos de homens, usadas em danças circulares, né, de homens, e vai ser importante aí para a gente fazer essa ambientação, para que vocês possam começar aí mexendo com vocês homens, né, possam começar aí mexendo com o seu interno, com as suas emoções, com essa polaridade masculina, né? São músicas que trazem alguma situação que trabalha de alguma forma o masculino. Então até já, e a gente já volta aí com o Sagrado Masculino da Alma.